Ele entrou na concessionária segurando uma sacola velha. O diretor gritou: "Aqui não é abrigo para sem-teto." Mas quando o idoso abriu aquela sacola e fez um pedido impossível, a vida de todos ali mudou para sempre. A manhã estava clara quando Sebastião empurrou a porta de vidro da concessionária. O lugar parecia saído de uma revista, com piso tão brilhante que refletia as luzes do teto. Tratores enormes ocupavam o salão principal, cada um mais imponente que o outro, com placas reluzentes exibindo preços que a maioria das pessoas nunca veria na conta bancária em toda uma vida. O idoso parou por um instante na entrada, ajustando o poncho puído sobre os ombros. Na mão direita, segurava uma sacola de supermercado amassada, daquelas que a gente reutiliza até não aguentar mais. Seus olhos percorreram o ambiente devagar, como se estivesse procurando algo específico, ou talvez apenas tentando se localizar naquele mundo que claramente não foi feito para gente como ele. 3 vendedores estavam encostados no balcão da recepção, conversando sobre futebol e rindo alto. Quando Sebastião deu os primeiros passos em direção a eles, o som das sandálias velhas arrastando no chão chamou a atenção. Um dos vendedores olhou de relance, fez uma cara de quem acabou de ver algo inconveniente e voltou a atenção para os colegas. O segundo nem disfarçou, virou o rosto completamente para o lado oposto. O terceiro apenas baixou os olhos e fingiu que estava ocupado mexendo no celular. Ninguém disse bom dia. Ninguém perguntou se ele precisava de ajuda. Era como se Sebastião fosse invisível. Ou pior, como se fosse um problema que ninguém queria resolver. O idoso continuou andando. Passou por um trator verde gigante com pneus do tamanho de uma pessoa. Passou por outro, todo equipado com tecnologia de ponta. Tela digital no painel, cabine com ar-condicionado. Sebastião tocou de leve na lataria fria de um deles, deixando a mão deslizar devagar, quase com reverência. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de tristeza e nostalgia, como se aquele simples gesto trouxesse memórias antigas, pesadas demais para serem faladas em voz alta. Ana Paula estava organizando papéis na mesa dela, um pouco afastada do grupo de vendedores. Ela era nova na empresa, ainda tentando entender a dinâmica daquele lugar. Levantou os olhos e viu Sebastião parado ali, sozinho, segurando aquela sacola com as 2 mãos agora, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Alguma coisa dentro dela apertou. Ela conhecia aquele tipo de desprezo. Tinha crescido vendo a mãe sendo tratada assim em lojas, bancos, repartições públicas. Gente que julga pelo tênis furado, pela roupa desbotada, pelo cansaço estampado no rosto. Ana Paula deu um passo à frente, mas hesitou. O gerente era rígido com as regras, e uma delas era clara: não perder tempo com quem não tem perfil de compra. Foi quando a porta do escritório se abriu com força. Ricardo Mendes saiu de lá como quem está prestes a resolver um problema que ninguém mais teve coragem de enfrentar. Ele era alto, usava terno impecável, relógio que brilhava no pulso, cabelo perfeitamente penteado para trás. Tudo nele gritava autoridade, poder, dinheiro. Ricardo olhou para Sebastião e franziu a testa. Caminhou em passos largos, decididos, cruzando o salão inteiro sem tirar os olhos do idoso. Quando chegou perto, parou a menos de 2 metros de distância e cruzou os braços. "O senhor está perdido?" A voz dele saiu dura, impaciente. Não era uma pergunta de verdade. Era o tipo de frase que já vem com a resposta embutida. "Sim, você está no lugar errado." Sebastião ergueu os olhos devagar. Não havia medo ali, nem raiva. Apenas uma calma profunda, daquelas que só quem já passou por muita coisa consegue ter. "Não, eu vim no lugar certo." Ricardo soltou um riso curto, quase incrédulo. "Aqui é uma concessionária de máquinas agrícolas. Tratores de alta performance. Não sei se o senhor percebeu, mas esse não é exatamente o tipo de lugar onde gente como eu deveria estar." Sebastião completou a frase sem alterar o tom. Não foi uma provocação. Foi apenas a constatação de alguém que já ouviu aquilo tantas vezes que nem dói mais. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os vendedores pararam de conversar e agora observavam a cena de longe, alguns com expressão divertida, outros claramente desconfortáveis. Ana Paula sentiu o estômago revirar. Aquilo estava errado.
Muito errado. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do idoso. Olha, eu não sei o que o senhor quer aqui, mas vou ser direto. Aqui não é abrigo sem teto. Se está procurando ajuda, tem instituições na cidade que fazem esse tipo de assistência. Aqui é um lugar de negócios. Então, por favor, vá embora antes que eu precise chamar segurança. As palavras caíram como pedras, pesadas, cruéis. Sebastião não recuou. Continuou parado no mesmo lugar, segurando a sacola. Respirou fundo, devagar, como se estivesse reunindo forças não para revidar, mas para algo maior. Algo que vinha sendo guardado há muito tempo. Eu vim falar sobre um trator. A voz dele saiu baixa, mas firme. Ricardo revirou os olhos e soltou uma risada seca, olhando para os vendedores como se pedisse testemunhas da absurdidade que estava ouvindo. Um trator, claro. O senhor veio falar sobre um trator. Ele voltou a encarar Sebastião, agora com desprezo escancarado. O senhor não tem dinheiro nem para uma refeição decente, muito menos para comprar um trator desses aqui. Cada máquina que está nesse salão custa mais do que a maioria das pessoas ganha em anos de trabalho. Então pare de perder meu tempo e saia. Agora. Foi quando Ana Paula finalmente se moveu. Ela saiu de trás da mesa e caminhou em direção aos dois, o coração batendo forte no peito. Senhor Ricardo, talvez a gente possa... Ana Paula, volte para o seu lugar. A ordem veio rápida, cortante. Ricardo nem olhou para ela. Eu sei lidar com isso. Mas Sebastião não se mexeu. Continuou ali, firme, com aquela calma impossível. Então, devagar, ele colocou a mão dentro da sacola. Ricardo deu um passo atrás, instintivamente como se esperasse algum tipo de ameaça. Mas o que Sebastião tirou de lá foi apenas um envelope. Amarelo, velho, desbotado nas bordas, com vincos de quem foi dobrado e desdobrado muitas vezes ao longo dos anos. Eu não vim comprar um trator. Sebastião estendeu o envelope na direção de Ricardo. Vim falar sobre uma dívida. Ricardo olhou para o envelope como se fosse algo ridículo. Dívida? Que dívida? Eu nunca vi o senhor na minha vida. Não comigo. Sebastião manteve o braço estendido, firme, com seu pai. O nome caiu no ar como um raio. Ricardo congelou. Os vendedores se entreolharam, confusos. Ana Paula arregalou os olhos. O idoso continuou parado, envelope na mão, esperando. Meu pai? A voz de Ricardo saiu diferente agora, ainda desconfiada, mas com uma ponta de algo que ele não conseguia controlar. Curiosidade ou medo. Augusto Mendes. Sebastião disse o nome devagar, deixando cada sílaba ecoar. Esse lugar aqui, essa concessionária, esse chão que você pisa, tudo isso foi construído em cima de algo que me foi tirado. Ricardo finalmente pegou o envelope, mais por impulso do que por vontade. Abriu com gestos bruscos, impacientes, tirou de dentro papéis velhos, amarelados, com carimbos desbotados e escritas à mão. Havia também fotografias antigas em preto e branco, mostrando uma fazenda, plantações, uma casa simples no meio do verde. E havia um documento, uma escritura. Os olhos de Ricardo correram pelas linhas. Ele parou, leu de novo. O nome estava ali, impresso na parte superior. Fazenda Santa Rita. Proprietário: Sebastião Oliveira. Isso aqui. Ricardo ergueu os olhos, agora sem a arrogância de antes. Havia confusão no rosto dele, e algo mais. Algo que parecia inquietação. Isso aqui é onde estamos agora? Sebastião assentiu. Esse terreno era meu. Essa terra que sustenta essa empresa inteira. Esses tratores. Esse prédio bonito. Tudo isso era meu. Ana Paula cobriu a boca com a mão. Os vendedores se aproximaram tentando ver os papéis. Ricardo segurava o envelope agora com menos firmeza, como se o peso do que estava ali dentro fosse maior do que ele esperava. E o que aconteceu? A pergunta saiu quase sem voz. Sebastião olhou nos olhos de Ricardo. Não havia ódio ali, nem desejo de vingança. Apenas a dor tranquila de alguém que carregou um fardo pesado por tempo demais. Seu pai aconteceu. Ricardo segurava os papéis com as duas mãos agora, os olhos fixos naqueles documentos que pareciam ter saído de um arquivo morto, de um tempo que ele nunca conheceu de verdade. O nome Sebastião Oliveira estava ali, carimbado, oficial,
Impossível de negar. Ele virou uma das páginas e viu datas, décadas atrás, quando ele nem tinha nascido ainda. Quando o pai estava começando tudo do zero, ou pelo menos era isso que sempre contaram para ele. Meu pai comprou esse terreno de forma legal. Ricardo falou, mas a voz dele saiu sem convicção. Ele mesmo parecia estar tentando se convencer. Tem documentos registrados, escrituras, tudo certinho. Ele construiu essa empresa do nada. Trabalhou duro a vida inteira. Sebastião não respondeu imediatamente. Apenas ficou ali parado, de pé, segurando a sacola vazia agora, esperando. Havia uma paciência antiga nele, daquelas que vêm de quem já esperou demais por justiça e aprendeu que ela nunca chega fácil. Olha de novo. O idoso apontou para um dos papéis que Ricardo segurava. Lê a data. Lê o que está escrito ali embaixo, na parte das assinaturas. Ricardo baixou os olhos e procurou. Encontrou. A data batia. O problema era a assinatura. Sebastião Oliveira estava assinado ali, é verdade. Mas do lado havia outro nome, com letra firme e bem desenhada. Augusto Mendes. E abaixo, em letras pequenas, quase ilegíveis pelo tempo, uma frase que fez o estômago de Ricardo revirar. Contrato de sociedade e cessão provisória de direitos. Sociedade. Ricardo leu a palavra em voz alta, devagar, tentando processar. Meu pai era sócio do senhor? Ele disse que seria. Sebastião respondeu, a voz carregada de uma tristeza que parecia não ter fim. Apareceu na minha fazenda num dia de sol, vestido igual você está agora. Terno bonito, sapato engraxado, jeito de quem sabia das coisas. Disse que conhecia gente importante, que tinha contatos, que podia transformar minha terra num negócio grande. Eu era novo, trabalhador, mas não entendia de papel, de lei, dessas coisas. Acreditei nele. Ana Paula tinha se aproximado sem ser notada. Estava ao lado de Ricardo agora, olhando por cima do ombro dele, tentando acompanhar a história que se desenrolava ali como se fosse um pesadelo em câmera lenta. Ela viu uma fotografia entre os papéis. Pegou com cuidado. Era uma imagem antiga, desbotada, mas ainda dava para ver. Uma casa simples, branca, com varanda de madeira. Ao fundo, plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. E na frente da casa, um homem jovem, sorrindo, de pé ao lado de uma mulher grávida. Os dois pareciam felizes. Pareciam ter um futuro pela frente. Esse é o senhor? Ana Paula perguntou baixinho, mostrando a foto. Sebastião olhou. Seus olhos se encheram de água, mas ele piscou rápido, afastando as lágrimas antes que caíssem. Sou eu. E ela era minha esposa, Laura. Nessa foto ela estava esperando nosso filho. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Ele olhou para a foto, olhou para Sebastião. Tentou imaginar o homem jovem e forte daquela imagem se transformando no idoso curvado e cansado que estava na frente dele. Quanto tempo? Quanta coisa aconteceu entre uma imagem e outra. O que meu pai fez? A pergunta saiu quase num sussurro. Ricardo não tinha certeza se queria saber a resposta. Sebastião respirou fundo. Ele me fez assinar papéis. Disse que era para formalizar a sociedade, para a gente poder pegar empréstimo no banco, comprar maquinário, essas coisas. Eu assinei. Confiei. Ele trouxe uns tratores velhos, ficou aparecendo por algumas semanas, fazia reunião comigo, falava de planos, e depois sumiu. Simplesmente sumiu. Quando fui atrás, descobri que os papéis que eu tinha assinado não eram de sociedade, eram de transferência. Ele tinha colocado a terra no nome dele. Tudo. A fazenda inteira. O silêncio que caiu sobre o salão foi pesado. Os vendedores que estavam assistindo tudo de longe não sabiam onde enfiar a cara. Um deles se afastou discretamente, fingindo que tinha algo urgente para fazer. Outro continuou ali, boquiaberto, sem acreditar no que estava ouvindo. Ana Paula sentiu as pernas fraquejarem. Ela puxou uma cadeira e sentou, ainda segurando a fotografia. Isso não pode estar certo. Ricardo balançou a cabeça, recusando. Meu pai não era assim. Ele era um homem de negócios, sim. Era duro, era competitivo, mas não era ladrão, não era golpista. Então me explica como ele ficou com a minha terra. A voz de Sebastião saiu firme agora, sem agressividade, mas com uma força que vinha lá de dentro.
Me explica como essa concessionária tá em cima do chão que era meu. Me explica como você tá aqui, vestido desse jeito, dirigindo esse lugar, enquanto eu tô do jeito que eu tô. Ricardo não tinha resposta. Ele olhou para os papéis de novo, desesperado, procurando algo que provasse que aquilo era mentira, que era engano, que havia algum erro. Mas não havia. Tudo estava ali. Datas, assinaturas, carimbos oficiais. Era real. Tinha acontecido. Eu tentei reverter. Sebastião continuou. Procurei advogado, fui em cartório, fui na prefeitura, fui em todo lugar que eu podia ir. Mas seu pai tinha amigos. Conhecia gente com poder. Os papéis estavam todos certinhos, registrados, legalizados. Ninguém quis me ouvir. Diziam que eu tinha assinado, que tinha concordado, que não tinha mais nada a fazer. Eu perdi tudo num piscar de olhos. Ana Paula limpou uma lágrima que escorreu sem pedir licença. Ela olhou para Ricardo e viu que ele estava tremendo. As mãos dele seguravam os papéis com tanta força que estavam amassando as bordas. E a sua esposa? Ana Paula perguntou, a voz embargada. O bebê? Sebastião baixou os olhos. Foi a primeira vez que ele pareceu frágil desde que entrou ali. Laura não aguentou. O desgosto foi demais. A gente perdeu a casa, perdeu a terra, não tinha para onde ir. Ficamos morando com a irmã dela numa cidade vizinha, num quartinho apertado, sem nada. Ela entrou em trabalho de parto antes do tempo, de tanto estresse, de tanta dor. O médico disse que o corpo dela não estava preparado. Ricardo fechou os olhos. Ele não queria ouvir mais, mas não conseguia se mover. Era como se estivesse preso ali, obrigado a encarar cada palavra, cada detalhe daquela história que reescrevia tudo o que ele achava que sabia sobre o próprio pai. Ela teve o bebê, mas não resistiu. Partiu 2 dias depois. Sebastião engoliu seco. Meu filho cresceu sem mãe, e eu criei ele sozinho, do jeito que dava. Trabalhei em tudo que aparecia, carregando peso, limpando o terreno, fazendo bico, mas nunca esqueci o que me foi tirado. Ana Paula já não conseguia segurar o choro. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Um dos vendedores que ainda estava por perto virou o rosto, constrangido. Ricardo continuou parado, pálido, segurando aqueles papéis como se fossem evidências de um crime que ele não cometeu, mas que agora era obrigado a carregar. Por que o senhor veio aqui? Ricardo finalmente conseguiu perguntar, a voz saindo rouca. Depois de tudo isso, de tanto tempo, por que veio aqui hoje? Sebastião ergueu os olhos. E foi ali que algo mudou. Havia algo novo no olhar dele. Não era raiva, não era desejo de vingança. Era outra coisa, algo mais profundo, mais doloroso. Porque eu descobri algo que seu pai nunca te contou. O idoso colocou a mão de volta na sacola, que até então parecia vazia. Mas não estava. Ele tirou algo de lá devagar, com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. Era uma medalha, velha, manchada pelo tempo, mas ainda brilhava em alguns pontos. Tinha uma fita desbotada e um brasão no centro. Ricardo arregalou os olhos. O que é isso? Isso aqui pertencia ao meu filho, Miguel. Sebastião segurou a medalha com as 2 mãos, apertando com força, como se fosse a última coisa que ainda o conectava com alguém que já não estava mais ali. Ele era bombeiro voluntário, salvava vidas. E uma dessas vidas foi a do seu pai. O mundo parou. Ana Paula levantou de um pulo. Os vendedores se aproximaram, incrédulos. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Ele mal conseguiu formar a palavra. Sebastião abriu a medalha. Dentro havia uma fotografia minúscula, protegida por um plástico. Mostrava um jovem de uniforme, sorrindo, forte, cheio de vida. E ao lado, um recorte de jornal tão pequeno que mal dava para ler. Mas Ricardo pegou, aproximou dos olhos e leu o título. Bombeiro salva empresário de acidente fatal na rodovia. Sebastião apontou para a data. 3 anos antes de ele roubar minha terra. Meu filho tirou seu pai de um carro pegando fogo. Arriscou a vida. Recebeu essa medalha por isso. E sabe o que Augusto Mendes fez? Apareceu no hospital, agradeceu, chorou, disse que ia me ajudar de qualquer jeito que pudesse. Disse que nunca ia esquecer. Que a vida dele estava nas minhas mãos agora. Ricardo soltou os papéis. Eles caíram no chão.
espalhados. Ele levou as mãos à cabeça, puxando os cabelos, tentando entender, tentando processar, tentando achar algum sentido naquilo tudo. Ele destruiu quem salvou a vida dele? A voz de Ana Paula saiu num fio, incrédula. Sebastião assentiu devagar. E essa não é nem a pior parte. Ricardo ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Como assim não é a pior parte? O idoso segurou a medalha com força. Meu filho morreu, Ricardo. Miguel partiu anos depois, também salvando vidas, num incêndio. Ele nunca soube o que Augusto tinha feito comigo. Morreu acreditando que tinha salvo um homem bom. Foi quando Ricardo caiu de joelhos. Ricardo continuava de joelhos no chão frio da concessionária, cercado pelos papéis espalhados, pela medalha que Sebastião segurava e por um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar do ambiente. Ana Paula estava ao lado dele, sem saber se deveria ajudá-lo a levantar ou se era melhor deixar que ele processasse tudo sozinho. Os vendedores tinham recuado, constrangidos, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Um deles checava o celular nervosamente. Outro fingia organizar papéis na mesa. Ninguém queria estar ali, mas ninguém conseguia sair. Sebastião guardou a medalha de volta na sacola, devagar, com o cuidado de quem guarda algo sagrado. Ele olhou para Ricardo, que ainda estava no chão, a cabeça baixa, os ombros tremendo. O idoso não sentiu prazer naquilo. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre verdade, sobre dignidade, sobre fazer alguém entender o que havia sido tirado dele. Levanta. A voz de Sebastião saiu firme, mas não cruel. Ficar aí não vai mudar nada do que aconteceu. Ricardo ergueu o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados, e havia algo quebrado naquele olhar. Ele se levantou com dificuldade, as pernas bambas, e passou a mão pelo rosto tentando se recompor. Mas não conseguia. Respirou fundo algumas vezes, tentando controlar o tremor das mãos. Eu não sabia. As palavras saíram quase num sussurro. Eu juro que eu não sabia de nada disso. Eu sei. Sebastião respondeu sem hesitar. Você era criança quando tudo isso aconteceu. Não tem culpa do que seu pai fez. Mas agora você sabe. E o que você vai fazer com isso é o que define quem você é. Ana Paula deu um passo à frente, a voz ainda embargada. Senhor Sebastião, o senhor disse que essa não era a pior parte. O que o senhor quis dizer com isso? O idoso olhou para ela, depois para Ricardo, e assentiu devagar, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida que nunca cicatrizou direito. Miguel não morreu logo depois de salvar Augusto. Ele viveu, cresceu, virou um homem bom, corajoso, dedicado a ajudar os outros. Trabalhou como bombeiro voluntário por anos, salvou dezenas de vidas. E durante todo esse tempo, eu nunca contei para ele o que Augusto tinha feito. Ricardo franziu a testa, confuso. Por quê? Por que não contou? Porque eu não queria que ele carregasse isso? Sebastião respondeu, a voz pesada de dor contida. Ele era feliz. Acreditava que o mundo ainda tinha gente boa. Acreditava que salvar uma vida fazia diferença. Se eu contasse que o homem que ele salvou tinha me destruído, ia acabar com ele por dentro. Então eu guardei. Engoli aquela verdade sozinho por anos. Ana Paula cobriu a boca com a mão, os olhos marejados novamente. Ela conseguia ver onde aquilo ia dar, mas não queria acreditar. Miguel partiu há 5 anos. Sebastião continuou, cada palavra custando um pedaço dele. Estava num chamado, um incêndio em uma casa na periferia. Tinha uma família inteira presa lá dentro. Ele entrou, conseguiu tirar 3 crianças, o pai e a mãe. Mas quando voltou para pegar a avó, que tinha ficado para trás, o teto desabou. Ele não saiu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os vendedores que estavam fingindo não prestar atenção pararam completamente, impactados pela brutalidade daquela perda. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem de novo. Ele se apoiou na mesa ao lado, tentando se manter de pé. Meu Deus! Eu fui reconhecer o corpo. Sebastião disse, e pela primeira vez a voz dele tremeu de verdade. Tinha queimaduras por todo lado, mas ele estava abraçado com a senhora que tentou salvar. Ela também não resistiu. Os 2 foram encontrados assim. Ele não desistiu dela, mesmo sabendo que podia ter saído. Ana Paula não conseguiu mais segurar. Ela chorou abertamente, sem se importar com quem estava vendo.
Um dos vendedores virou o rosto e limpou os olhos discretamente. O outro saiu da sala sem dizer nada, claramente abalado. E foi só depois que Miguel partiu que eu descobri. Sebastião continuou, agora olhando diretamente para Ricardo. Um advogado apareceu no velório. Disse que tinha trabalhado para o seu pai anos atrás e que nunca conseguiu esquecer o que tinha visto. Ele me contou tudo. Me mostrou documentos, contratos, provas. Me disse que Augusto tinha feito isso com outras famílias também. Que a fortuna dele foi construída em cima de gente como eu. Ricardo sentiu o estômago revirar. Outras famílias? Sebastião assentiu. Pelo menos 7 que esse advogado conseguiu rastrear. Todas com a mesma história. Augusto oferecia sociedade, ganhava confiança, fazia as pessoas assinarem papéis e depois ficava com tudo. Terras, negócios, propriedades. Tudo legal no papel, mas sujo na essência. Ana Paula correu até o computador. Seus dedos voaram sobre o teclado, acessando os arquivos antigos da empresa, registros históricos, documentos de aquisição de terrenos. Ricardo a observou, ainda em choque, incapaz de se mover. Ele sabia que ela ia encontrar algo, e tinha medo do que seria. Tem mais. Sebastião tirou outro envelope da sacola. Menor, mais fino que o primeiro. Esse aqui eu recebi há 3 semanas. Foi o que me fez vir aqui hoje. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu devagar. Dentro havia uma carta, escrita à mão, com letra antiga e trêmula. Ele começou a ler em silêncio, mas conforme avançava, o rosto dele ia perdendo toda a cor. Lê em voz alta, Sebastião pediu. Ela merece ser ouvida. Ricardo engoliu seco e começou a ler, a voz falhando a cada frase. Sebastião, meu nome é Helena Rocha. Eu fui casada com Augusto Mendes por 23 anos. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. Preciso que você saiba que eu sabia. Eu sempre soube o que ele fazia. As traições, os golpes, as famílias que ele destruiu, e eu não fiz nada. Vivi na casa que ele construiu com o dinheiro sujo. Vesti as roupas que ele comprou com a desgraça alheia. Criei meu filho nesse mundo de mentiras. Eu sou covarde, mas antes de ir, preciso que pelo menos uma pessoa saiba a verdade. Augusto não tinha arrependimento. Ele ria das pessoas que caíam nos golpes dele. Dizia que eram ingênuas, fracas, que mereciam perder. E eu concordava em silêncio porque era mais fácil do que enfrentar. Peço perdão. Sei que não mereço, mas peço. Helena. Ricardo deixou a carta cair. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede, o rosto completamente transfigurado. Minha mãe sabia? Ela escreveu isso antes de partir há 1 ano, Sebastião explicou. Mandou para um advogado com instruções de me encontrar e entregar. Levou tempo, mas chegou até mim. Ana Paula levantou do computador, o rosto pálido. Senhor Ricardo, tem registros aqui. 8 propriedades adquiridas em sequência, todas na mesma década, todas com o mesmo padrão. Contratos de sociedade que viraram transferências. Tem nomes, datas, processos que foram arquivados sem investigação. Seu pai, ele realmente fez isso. Ricardo deslizou pela parede até sentar no chão de novo. Ele colocou as mãos na cabeça, puxando os cabelos, tentando entender como tudo que ele acreditava sobre a própria vida era uma mentira construída sobre a dor de outras pessoas. Minha vida inteira foi uma farsa. As palavras saíram num sopro, devastadas. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi pago com sangue. Sebastião se aproximou e se ajoelhou na frente dele com dificuldade por causa da idade, mas com determinação. Ele segurou o rosto de Ricardo com as 2 mãos, obrigando o homem mais jovem a encará-lo. Não foi você quem fez isso, o idoso disse a voz firme. Mas agora é você quem decide o que fazer. Você pode continuar sendo o filho do Augusto Mendes que roubava sonhos. Ou pode ser outra coisa. Pode consertar o que ele quebrou. Pode devolver o que ele tirou. Pode honrar as vidas que meu filho salvou sendo alguém que presta. Ricardo olhou nos olhos de Sebastião. Havia dor ali, sim, uma dor antiga e profunda. Mas também havia algo mais. Esperança. Uma esperança frágil, quase impossível, de que ainda dava tempo de fazer alguma coisa certa. O que o senhor quer de mim? Ricardo perguntou, a voz quebrada. Sebastião soltou o rosto dele e se levantou com esforço. Pegou a sacola
tirou a medalha de Miguel de dentro e colocou na mão de Ricardo. Eu quero que você entregue isso no túmulo do seu pai, o idoso disse, com uma placa escrito, salvo por quem você destruiu. E depois, eu quero que você encontre as outras famílias, que você olhe nos olhos delas, que você peça perdão em nome dele, e que você devolva o que ainda der tempo de devolver. Ricardo segurou a medalha. Ela estava quente, como se ainda carregasse a vida do homem que a tinha usado. Ele olhou para Sebastião, para Ana Paula, para os vendedores que observavam tudo em silêncio. E pela primeira vez na vida, Ricardo Mendes entendeu o que era vergonha de verdade. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado na sala de estar da casa que o pai tinha deixado para ele, cercado por móveis caros, quadros importados, um silêncio luxuoso que agora parecia sufocar. A medalha de Miguel estava sobre a mesa de centro, refletindo a luz fraca do abajur. Ele olhava para aquilo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Porque era. Cada vez que seus olhos pousavam naquele pedaço de metal, uma parte da imagem que ele tinha de si mesmo desmoronava um pouco mais. Tentou ligar para o advogado da família, mas desligou antes mesmo de completar a chamada. O que ia dizer? Que descobriu que o império foi construído sobre fraude, que o pai era um ladrão de sonhos, que tudo que ele herdou veio da destruição de famílias inteiras? Não tinha palavras para isso. Não tinha script. Não tinha reunião de conselho que resolvesse. Quando o sol começou a aparecer no horizonte, Ricardo já tinha tomado uma decisão. Ele pegou as chaves do carro, vestiu a mesma roupa do dia anterior, nem ligou para isso e saiu. Dirigiu até o cemitério municipal, um lugar que ele tinha evitado por anos. Desde o enterro do pai, ele não tinha voltado. Não por dor, percebeu agora, mas por indiferença. Ele nunca teve uma conexão real com Augusto. Sempre foi mais negócio do que afeto. Sempre foi mais cobrança do que abraço. O cemitério estava vazio naquela hora da manhã. Apenas um funcionário regando as plantas perto da entrada, que acenou distraído quando Ricardo passou. Ele caminhou entre os túmulos até encontrar o que procurava. Uma lápide de mármore preto, grande, imponente, com o nome gravado em letras douradas. Augusto Mendes, empresário visionário. Visionário. Ricardo quase riu, mas o som que saiu foi mais parecido com um engasgo. Ele se ajoelhou na frente do túmulo, segurou a medalha com as duas mãos e ficou ali, em silêncio, tentando encontrar algo dentro de si. Raiva, talvez, ou decepção. Mas o que veio foi pior. Foi vazio. Uma ausência total de qualquer sentimento que ligasse ele àquele homem enterrado ali embaixo. Quem você era de verdade? Ricardo sussurrou para a pedra fria. Porque eu passei a vida inteira achando que te conhecia, e agora eu não sei de nada. Ele colocou a medalha sobre o mármore. O metal fez um som seco ao tocar a superfície. Ricardo ficou olhando para aquilo, imaginando Miguel. Um homem que ele nunca conheceu. Um herói que salvou o monstro que depois destruiu a vida dele. E que morreu acreditando que tinha feito a coisa certa. Ele te salvou. Ricardo continuou falando, a voz tremendo agora. Arriscou a vida para te tirar daquele carro. E você retribuiu destruindo a família dele. Como? Como você conseguiu fazer isso? Silêncio. Apenas o vento passando entre as árvores ao redor. Eu não quero ser você. As palavras saíram como um voto, uma promessa feita ali mesmo, naquele momento. Eu não vou ser você. Ricardo pegou a medalha de volta, levantou e saiu do cemitério sem olhar para trás. Tinha algo que ele precisava fazer e não podia esperar. Quando chegou na concessionária, ainda era cedo. Ana Paula já estava lá, mas isso não surpreendeu. Ela era sempre a primeira a chegar. Estava sentada na frente do computador, cercada por pilhas de papel, olhos vermelhos de cansaço. Quando viu Ricardo entrar, ela se levantou rápido. Você está bem? A pergunta saiu carregada de preocupação genuína. Não. Ricardo respondeu com sinceridade brutal. E acho que não vou estar tão cedo. Mas não é sobre mim agora. É sobre consertar. Ana Paula assentiu. Eu passei a noite inteira aqui. Encontrei os nomes das outras famílias. 8 no total, incluindo a do Sr. Sebastião. Tem endereços, algumas informações de contato. Mas, Ricardo, a maioria dessas pessoas provavelmente nem mora mais nos mesmos lugares.
Isso foi há décadas. Então a gente vai atrás. Quantas precisar. Onde for. Ricardo puxou uma cadeira e sentou do lado dela. Me mostra o que você achou. Ana Paula abriu uma planilha. Cada linha era uma história. Um nome. Uma propriedade perdida. Uma vida destroçada. Ricardo leu em silêncio, anotando tudo. Memorizando os nomes como se fossem dívidas pessoais que ele agora carregava. Foi quando a porta da concessionária se abriu. Sebastião entrou e dessa vez não estava sozinho. Havia um homem mais jovem ao lado dele, uns 50 e poucos anos, com barba grisalha e olhar cansado. Ricardo se levantou imediatamente. Senhor Sebastião, o idoso acenou com a cabeça. Esse aqui é Antônio Ferreira. Ele foi uma das vítimas do seu pai. Ricardo sentiu o estômago afundar. Antônio olhou para ele com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Não havia ódio declarado, mas havia mágoa. Muita mágoa. Sebastião me ligou ontem. Antônio explicou, a voz rouca. Disse que você queria conversar, que queria saber a verdade. Então eu vim. Ricardo estendeu a mão. Antônio hesitou por um momento, mas apertou. O aperto foi firme, mas frio. Eu não sei nem por onde começar. Ricardo admitiu. Mas eu preciso ouvir. Preciso saber o que meu pai fez com o senhor. Antônio cruzou os braços, como se estivesse se protegendo de algo. Eu tinha uma oficina mecânica, pequena, mas era minha. Construí com as próprias mãos, trabalhando dia e noite por 10 anos. Seu pai apareceu com uma proposta. Disse que queria expandir, abrir filiais, transformar aquilo num negócio grande. Eu acreditei. Assinei os papéis. E 3 meses depois, eu estava na rua. A oficina tinha virado propriedade dele. Eu tentei lutar, mas não tinha dinheiro para advogado. Perdi tudo. Minha esposa me deixou porque eu não conseguia mais sustentar a família. Meus filhos cresceram me vendo quebrado, derrotado. E eu nunca mais consegui levantar de verdade. Ricardo fechou os olhos. Cada palavra era uma facada. Ele queria dizer que não sabia, que não tinha culpa, mas sabia que isso não mudava nada. O dano estava feito, e ele era herdeiro disso, querendo ou não. Eu não posso mudar o que ele fez. Ricardo falou, abrindo os olhos e encarando Antônio. Mas eu posso tentar consertar, dizer quanto vale a oficina hoje, quanto o senhor perdeu, e eu vou devolver, com juros, com tudo. Antônio piscou, incrédulo. Você tá falando sério? Completamente. Ricardo olhou para Ana Paula. Prepara os documentos. A gente vai fazer uma auditoria de tudo que meu pai tomou e devolver cada centavo. Ana Paula arregalou os olhos. Ricardo, isso vai acabar com a empresa. O patrimônio inteiro foi construído em cima dessas aquisições. Então que acabe. A resposta veio sem hesitação. Eu não quero nada que foi comprado com a dor dos outros. Prefiro recomeçar do zero. Sebastião, que tinha ficado calado até ali, deu um passo à frente. Você não precisa se destruir para consertar isso, garoto. Não é destruição, Ricardo respondeu, olhando para o idoso com algo parecido com gratidão. É limpeza. Antônio limpou uma lágrima que teimou em cair. Ele não esperava por aquilo. Ninguém esperava. Por décadas, ele carregou aquela mágoa como uma roupa pesada que nunca conseguiu tirar. E agora, alguém estava oferecendo alívio. Não apagava o passado, mas abria espaço para o futuro. Eu não sei o que dizer. Antônio confessou, a voz embargada. Não precisa dizer nada. Ricardo estendeu a mão de novo. Só me dá uma chance de fazer a coisa certa. Antônio apertou a mão dele, dessa vez com calor, com esperança. Ana Paula, ainda processando tudo, começou a digitar freneticamente. Vou precisar de ajuda. Isso vai dar trabalho, muito trabalho. Contratar auditores, advogados especializados, rastrear as famílias. Faz o que for necessário, Ricardo autorizou. Não importa quanto custe, não importa quanto tempo leve, a gente vai acertar isso. Sebastião se aproximou de Ricardo e colocou a mão no ombro dele. Seu pai nunca fez isso. Nunca pediu desculpas, nunca tentou consertar. Mas você não é ele, e isso significa tudo. Ricardo olhou nos olhos do idoso, e pela primeira vez desde que tudo começou, ele sentiu algo diferente de vergonha. Sentiu propósito, sentiu direção, sentiu que talvez, só talvez,
ainda desse para transformar aquela herança maldita em algo que prestasse. Eu vou precisar da sua ajuda, Ricardo disse para Sebastião, para encontrar as outras famílias, para explicar, para mediar. Você é a única pessoa que eles vão confiar. Sebastião assentiu. Eu ajudo, mas com uma condição. Qual? Você vem comigo no túmulo do Miguel. E você coloca aquela placa que eu pedi, porque antes de consertar o futuro, você precisa honrar o passado. Ricardo respirou fundo e concordou. O cemitério onde Miguel estava enterrado ficava do outro lado da cidade, num bairro simples, onde as ruas eram de paralelepípedo e as casas tinham grades nas janelas. Ricardo dirigiu em silêncio, com Sebastião no banco do carona. O idoso olhava pela janela, perdido em pensamentos que pareciam pesar mais a cada quilômetro. A medalha estava no porta-luvas, embrulhada num pano limpo que Sebastião tinha trazido. Nenhum dos dois disse uma palavra durante todo o trajeto. Não havia o que dizer. Algumas coisas precisavam ser sentidas, não faladas. Quando chegaram, Sebastião desceu devagar do carro, segurando a porta para se equilibrar. Ricardo percebeu que o idoso estava mais frágil do que parecia. A força que ele demonstrou na concessionária tinha custado caro. Agora, ali, longe dos olhares, a idade e o cansaço apareciam sem disfarce. Ricardo ofereceu o braço e Sebastião aceitou sem orgulho. Caminharam por um corredor estreito entre as sepulturas, a maioria delas simples, algumas sem nem placa direito, só cruzes de madeira com nomes escritos à mão. Sebastião parou em frente a uma delas. Não era grande. Não tinha mármore importado, nem letras douradas. Era apenas uma lápide de concreto pintada de branco, com o nome gravado de forma modesta. Miguel Oliveira, herói até o fim. Ricardo sentiu um aperto no peito. Não conheceu aquele homem, mas sentia como se devesse algo a ele. E devia tudo. Sebastião se ajoelhou com dificuldade, colocou a mão sobre a lápide e fechou os olhos. Ficou assim por um tempo, respirando fundo, como se estivesse conversando em silêncio com o filho que não estava mais ali. Ricardo ficou de pé, alguns passos atrás, sem saber se deveria se aproximar ou dar espaço. Optou por ficar quieto e esperar. Ele era parecido com você, Sebastião disse de repente, sem abrir os olhos. Alto, forte, decidido. Quando ele entrava num lugar, as pessoas percebiam. Tinha essa presença. Mas ele não usava isso para dominar. Usava para proteger. Ricardo engoliu seco. Não sabia o que responder. Teve uma vez que ele salvou um cachorro. Sebastião continuou, agora com um sorriso triste nos lábios. Um vira-lata que tinha caído num bueiro. Todo mundo passava, ninguém fazia nada. Miguel parou o carro, desceu, tirou a camisa e entrou naquele buraco imundo para pegar o bicho. Quando saiu, estava todo sujo, fedendo, mas com o cachorro no colo, abanando o rabo. Ele trouxe o bicho para casa, cuidou, deu banho, arrumou um dono. E quando eu perguntei por que ele tinha feito aquilo, sabe o que ele disse? Ricardo balançou a cabeça. Disse que se a gente não cuida de quem não consegue se cuidar, a gente não serve para nada. Sebastião abriu os olhos, ainda fixos na lápide. Essa era a essência dele. Cuidar, proteger, salvar. Ricardo se ajoelhou também, ficando ao lado de Sebastião. Ele olhou para a lápide, tentando imaginar o homem por trás daquele nome, tentando sentir a magnitude do que Miguel tinha sido e do que Augusto tinha destruído ao trair a família dele. Ele sabia que você tinha perdido a fazenda? Ricardo perguntou. Não, Sebastião respondeu. Eu nunca contei. Ele cresceu achando que eu tinha vendido a terra para tentar uma vida melhor na cidade. Inventei que tinha sido escolha minha. Não queria que ele carregasse ódio. Já bastava eu carregar. O Senhor mentiu para proteger ele. Menti para não destruir ele. Sebastião corrigiu. Miguel acreditava no bem. Acreditava que as pessoas, no fundo, queriam fazer o certo. Se eu contasse que ele tinha salvado um homem que depois me roubou, ia acabar com essa fé. E eu não podia fazer isso. Era tudo o que ele tinha. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Eu não mereço estar aqui. Ninguém merece estar em cemitério, garoto, Sebastião respondeu. A gente vem porque precisa, porque tem dívida, porque tem despedida, porque tem promessa. Ele tirou a medalha do bolso
ainda embrulhada no pano, e a estendeu para Ricardo. Coloca aí, na frente, e diz alguma coisa. Qualquer coisa que você sinta que precisa ser dita. Ricardo pegou a medalha com mãos trêmulas. Desembrulhou devagar, como se estivesse tocando algo sagrado. O metal estava frio, mas parecia carregar uma energia que ele não conseguia explicar. Ele colocou a medalha em cima da lápide, bem no centro, e ficou olhando para aquilo sem saber o que dizer. Eu não te conheci. Ricardo começou, a voz falhando. Nunca tive a chance. Mas eu sei que você era melhor do que eu. Melhor do que meu pai. Melhor do que a maioria das pessoas que eu conheço. Você salvou a vida de um homem que não merecia ser salvo. E mesmo assim você fez. Porque era quem você era. Porque você acreditava que toda a vida valia a pena. Ele parou, respirou fundo, tentou continuar. Meu pai te devia tudo. E em vez de pagar, ele destruiu sua família. Ele tirou a terra do seu pai. Tirou a paz. Tirou o futuro. E você nunca soube. Morreu achando que tinha feito a coisa certa. E fez. Mas a pessoa que você salvou não fez. Ricardo limpou uma lágrima que caiu sem pedir licença. Eu não posso mudar o que ele fez. Não posso trazer você de volta. Não posso devolver o que foi tirado. Mas eu juro que vou passar o resto da minha vida tentando consertar. Vou devolver o que meu pai roubou. Vou olhar nos olhos das pessoas que ele machucou e vou pedir perdão. E vou fazer com que seu nome seja lembrado. Não como vítima, mas como herói. Porque é isso que você é. Sebastião colocou a mão no ombro de Ricardo, apertando com força. Não disse nada. Não precisava. Aquele gesto dizia tudo. Ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, até que Sebastião se levantou com dificuldade. Ricardo o ajudou e os dois caminharam de volta para o carro. Mas antes de sair do cemitério, o idoso parou e olhou para trás uma última vez. Obrigado por vir aqui, Sebastião disse. Obrigado por ouvir. Obrigado por não fugir da verdade. Eu que agradeço, Ricardo respondeu. Por me fazer enxergar, por não desistir, por acreditar que ainda dá para consertar alguma coisa. Quando voltaram para a concessionária, Ana Paula estava rodeada de papéis, telefone no ouvido, coordenando tudo. Ela tinha contratado 2 advogados especializados em reparação histórica e um auditor independente. Tinha entrado em contato com 4 das 8 famílias. 2 tinham respondido. Queriam conversar. Queriam entender. Queriam talvez acreditar que ainda havia justiça no mundo. Ricardo, você precisa ver isso. Ana Paula desligou o telefone e acenou para ele se aproximar. Uma das famílias que eu contatei, eles guardaram tudo. Contratos, recibos, até gravações de reuniões. O pai deles gravava tudo por hábito. E tem uma gravação de uma conversa entre ele e o Augusto. Ricardo sentiu o sangue gelar. Gravação de áudio, de décadas atrás. Mas a qualidade é boa. Dá para ouvir tudo. Ana Paula hesitou. Você quer ouvir? Ricardo olhou para Sebastião, que assentiu devagar. Você precisa. Não para se punir, mas para entender. Ana Paula apertou o play. A voz que saiu do alto-falante era inconfundível. Augusto Mendes. Mais jovem, mas com o mesmo tom autoritário, a mesma arrogância. Olha, eu entendo sua preocupação, mas negócio é negócio. Você assinou os papéis, agora a propriedade é minha. Não tem volta. E se você tentar me processar, vai gastar tudo o que tem e não vai conseguir nada. Eu conheço os juízes, conheço os promotores. Você não tem chance. A outra voz, trêmula, desesperada. Mas você prometeu que era sociedade, que a gente ia dividir. Augusto riu. Uma risada fria, sem humor. Eu prometi o que você quis ouvir. Você que foi ingênuo de acreditar. Isso aqui é o mundo real. Ou você come, ou você é comido. E você, meu amigo, acabou de ser devorado. O áudio terminou. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Ricardo estava branco, as mãos tremendo. Ele tinha ouvido a voz do pai em gravações antes, em vídeos de família, em recados de secretária eletrônica. Mas nunca assim. Nunca tão cruel, tão calculado, tão monstruoso. Ele não tinha alma. Ricardo sussurrou mais para si mesmo do que para os outros. Ele realmente não tinha. Sebastião colocou a mão no ombro dele de novo. Mas você tem, e é isso que importa agora.
Ricardo olhou para Ana Paula, para os advogados que tinham chegado, para Sebastião e tomou a decisão final. Divulga isso. Torna público. Quero que todo mundo saiba quem era Augusto Mendes. E quero que saibam o que eu vou fazer para consertar. Vamos criar um fundo de reparação. Vamos devolver cada centavo. E vamos transformar essa concessionária num memorial. Não para ele, mas para as vítimas, para os heróis esquecidos, para gente como Miguel. Ana Paula sorriu pela primeira vez em dias. Vai ser trabalhoso. Eu sei, Ricardo respondeu, mas vai valer a pena. A notícia se espalhou mais rápido do que Ricardo esperava. Ana Paula tinha enviado comunicados para a imprensa local, postado nas redes sociais da empresa, compartilhado a gravação de áudio com autorização das vítimas. Em 48 horas, a história estava em todos os jornais da região. Herdeiro desmascara próprio pai e promete reparação histórica. Empresário devolve fortuna construída sobre fraudes. O homem que escolheu a verdade em vez do dinheiro. Ricardo não esperava virar notícia. Não queria ser visto como herói. Mas as pessoas precisavam saber. As vítimas precisavam ser reconhecidas. E o nome de Augusto Mendes precisava ser associado ao que ele realmente foi. Um ladrão de sonhos. Na manhã seguinte, a concessionária estava cheia. Não de clientes, mas de pessoas. Idosos, adultos, alguns jovens que eram filhos ou netos das vítimas. Todos tinham vindo depois de ver as notícias. Todos queriam entender se aquilo era real. Se realmente havia alguém disposto a consertar décadas de injustiça. Ricardo estava no meio do salão, cercado por rostos que carregavam marcas profundas de dor antiga. Sebastião estava ao lado dele, assim como Ana Paula. Os três formavam uma barreira frágil entre o passado e a possibilidade de futuro. Uma senhora se aproximou. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, mãos trêmulas segurando uma bolsa velha. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de raiva. De emoção contida por tempo demais. Meu nome é Vera, ela disse, a voz fina, quase sumindo no meio do barulho. Seu pai tomou a padaria da minha família. Eu tinha 12 anos. Meu pai nunca se recuperou. Passou o resto da vida trabalhando para os outros. Humilhado, quebrado. Morreu sem nunca mais ter nada que fosse dele. Ricardo sentiu o peito apertar. Ele não conseguia olhar nos olhos dela sem sentir vergonha, mas forçou. Ela merecia ser vista, merecia ser ouvida. Eu sinto muito. As palavras saíram fracas, insuficientes. Eu sei que isso não apaga nada, mas eu vou devolver. Vou calcular o valor justo, com correção, com tudo, e vou dar para o senhor o que foi tirado. Vera balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Meu pai não está mais aqui para receber. Mas meus filhos estão. Meus netos estão. E saber que alguém reconheceu a injustiça, isso já é mais do que eu achei que um dia teria. Ela estendeu a mão. Ricardo segurou, apertou com força e sentiu algo que não esperava. Gratidão. Ela estava agradecendo a ele, não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento, pela dignidade devolvida. Outro homem se aproximou. Mais jovem, uns 40 anos, expressão fechada, braços cruzados. Eu sou filho do Antônio Ferreira. Meu pai perdeu a oficina para o seu, e eu cresci vendo ele se matar de trabalhar e nunca conseguir nada. Você acha que dinheiro conserta isso? Ricardo respirou fundo. Não, eu sei que não conserta, mas é o mínimo que eu posso fazer. E se você quiser, eu posso ajudar a reabrir a oficina, no nome do seu pai, como deveria ter sido desde o começo. O homem piscou, surpreso. Ele não esperava por aquilo. Ninguém esperava. Você faria isso? Eu faria, Ricardo confirmou. Não é favor, é dívida, e eu pretendo pagar cada uma delas. O filho de Antônio descruzou os braços devagar. A dureza no rosto começou a se dissolver, dando lugar a algo parecido com esperança. Meu pai vai querer saber disso. Então traz ele aqui, Ricardo respondeu. Eu quero falar com cada um pessoalmente. Quero olhar nos olhos e pedir perdão. E quero ouvir o que cada um precisa para começar de novo. Sebastião observava tudo de longe, encostado numa das mesas, com um sorriso discreto no rosto. Ana Paula estava ao lado dele, também emocionada. Ela se virou para o idoso e sussurrou. Ele está fazendo a coisa certa. Está.
Sebastião concordou. Mas isso vai custar caro, não só em dinheiro, em alma também. Você acha que ele aguenta? Acho que ele não tem escolha, Sebastião respondeu. Quando a gente descobre quem realmente somos, ou a gente aceita e muda, ou a gente afunda. Ele escolheu mudar. Agora é só não desistir no meio do caminho. As horas passaram. Ricardo conversou com cada pessoa que apareceu. Ouviu histórias que partiam o coração. Famílias destruídas, sonhos enterrados, vidas desviadas do curso por causa da ganância de um homem só. E a cada relato, ele sentia o peso aumentar. Mas não recuou, não fugiu. Encarou cada dor como se fosse sua obrigação carregar. No fim da tarde, quando a última pessoa saiu, Ricardo se sentou no chão, exausto. Ana Paula trouxe água. Ele bebeu devagar, as mãos ainda tremendo. Sebastião se aproximou e sentou ao lado dele, também cansado. Você fez algo importante hoje, o idoso disse. Não só pelas vítimas, mas por você mesmo. Não parece, Ricardo confessou. Parece que eu só estou começando a entender o tamanho do buraco. É porque você está. Sebastião colocou a mão no ombro dele. Mas pelo menos agora você sabe que o buraco existe e está disposto a escalar para fora. Tem gente que passa a vida inteira fingindo que não vê. Ricardo olhou para o idoso. Por que o senhor me ajuda? Eu sou filho do homem que destruiu sua vida. Deveria me odiar. Sebastião suspirou. Eu já carreguei ódio por tempo suficiente. Sabe o que eu aprendi? Ódio só pesa. Não muda nada. Não devolve nada. Só consome. Quando eu vi você naquele dia, humilhando, gritando, eu reconheci. Reconheci a arrogância do seu pai. E pensei, mais um perdido. Mas quando você caiu de joelhos e chorou de verdade, eu vi outra coisa. Vi alguém disposto a quebrar. E isso é bom? É o começo, Sebastião respondeu. A gente só muda de verdade quando quebra. Quando percebe que não dá mais para continuar sendo quem a gente era. Você quebrou naquele dia. E agora está se reconstruindo. Do jeito certo. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ana Paula se aproximou com um envelope. Ricardo, chegou isso aqui. Foi entregue agora há pouco. Ele pegou o envelope. Não tinha remetente. Apenas o nome dele escrito à mão, com letra trêmula. Abriu devagar. Dentro havia uma carta curta e uma foto antiga. A foto mostrava uma criança sorrindo, segurando um cone de sorvete, ao lado de um homem que parecia ser o pai. No verso estava escrito: Miguel, 6 anos. Ricardo olhou para Sebastião confuso. Isso é meu filho? Sebastião confirmou, pegando a foto com cuidado como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu não sabia que ainda existia uma cópia dessa. Achei que tinha perdido todas. Ricardo pegou a carta e leu em voz alta, devagar. Senhor Ricardo, meu nome é Clara. Eu fui salva pelo Miguel no incêndio onde ele partiu. Eu era a avó que ele tentou resgatar. Não conseguimos sair a tempo, mas ele ficou comigo até o fim. Segurou minha mão. Disse que ia ficar tudo bem. Eu tinha essa foto no bolso naquele dia. Ele tinha me mostrado no quartel dias antes, falando do pai com orgulho. Guardei até hoje. Acho que é hora de devolver. Obrigada por honrar a memória dele. Clara. Sebastião apertou a foto contra o peito, os olhos transbordando. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de fechamento, de paz. Ele não morreu sozinho. Sebastião sussurrou. Ele estava com alguém, fazendo o que ele fazia de melhor, cuidando. Ricardo limpou as próprias lágrimas. Pela primeira vez, ele entendeu o que Sebastião tinha dito antes. Não era sobre dinheiro, não era sobre propriedades, era sobre honrar, era sobre lembrar, era sobre garantir que as pessoas certas fossem celebradas. Eu vou criar um memorial, Ricardo disse de repente, a voz firme. Aqui, nessa concessionária. Vou colocar o nome de todas as vítimas. Vou colocar a história do Miguel. Vou fazer com que todo mundo que passar aqui saiba o que aconteceu. E saiba que a gente consertou. Ana Paula sorriu. Vai ser lindo. Sebastião assentiu. Vai ser justo. Ricardo se levantou, ajudando o idoso a fazer o mesmo. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele sentiu algo diferente de culpa ou vergonha. Sentiu esperança. Sentiu que talvez, só talvez,
Ainda desse tempo de transformar aquela herança maldita em algo que prestasse. E pela primeira vez em muito tempo, Sebastião olhou para frente sem sentir apenas dor. Sentiu que o filho dele não tinha sido esquecido e que o sacrifício dele não tinha sido em vão. 6 meses tinham passado desde aquele primeiro dia na concessionária. 6 meses de trabalho intenso, de reuniões intermináveis, de conversas dolorosas e de lentamente, muito lentamente, consertar o que parecia impossível de consertar. Ricardo tinha cumprido cada promessa. As 8 famílias tinham sido encontradas. Cada uma delas tinha recebido reparação financeira justa, calculada com precisão por auditores independentes. Mas mais do que o dinheiro, elas tinham recebido algo que o tempo nunca conseguiu dar: reconhecimento, dignidade, justiça. A concessionária não existia mais como era antes. O prédio continuava de pé, os tratores ainda estavam lá, mas o nome tinha mudado. A placa nova na fachada brilhava sob o sol da tarde: Instituto Miguel Oliveira, formando heróis do amanhã. Metade do espaço tinha sido transformado em centro de treinamento para jovens em situação de vulnerabilidade. Cursos de mecânica, marcenaria, eletricidade, primeiros socorros, tudo gratuito. Tudo em nome de um homem que dedicou a vida inteira a salvar pessoas. Era dia de inauguração oficial. O estacionamento estava lotado. Não eram clientes, eram pessoas. Centenas delas. As famílias que tinham sido reparadas. Moradores do bairro. Jovens que tinham se inscrito nos cursos. Jornalistas. Curiosos. Gente que tinha visto a história nas redes sociais e queria estar ali para testemunhar. No centro do salão principal, onde antes ficavam os tratores mais caros, agora havia um memorial. Uma parede inteira de vidro, com nomes gravados em letras douradas. Os nomes das vítimas. E bem no topo, maior que todos os outros, o nome que dava significado a tudo aquilo: Miguel Oliveira. Sebastião estava parado na frente do memorial, de terno simples mas limpo, os cabelos penteados, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Ele olhava para o nome do filho com uma expressão que misturava dor e orgulho. Ana Paula estava ao lado dele, segurando o braço do idoso com delicadeza. Ela tinha sido promovida a diretora do instituto. Não porque Ricardo precisava de alguém, mas porque ela merecia. Tinha trabalhado dia e noite para fazer aquilo acontecer. Ricardo estava no pequeno palco montado para a cerimônia, ajeitando o microfone, visivelmente nervoso. Ele nunca tinha sido bom com discursos. Sempre preferiu reuniões de negócios, apresentações corporativas, coisas que tinham script. Mas aquilo era diferente. Aquilo vinha do fundo da alma. E não tinha roteiro. O silêncio se fez quando ele começou a falar. Eu não sei quantos de vocês me conhecem de verdade. Ricardo começou, a voz trêmula. Alguns me conheceram no pior dia da minha vida. Outros me conhecem só pelas notícias. Mas eu preciso que vocês saibam quem eu era antes de tudo isso. Eu era filho do Augusto Mendes. E durante muito tempo, eu achei que isso significava algo. Achei que significava sucesso, poder, respeito. Mas eu estava errado. Ele parou, respirou fundo, olhou para Sebastião. Ser filho do Augusto Mendes significava ser herdeiro de uma mentira. Significava viver numa casa construída sobre a dor de vocês. Significava dormir em paz enquanto famílias inteiras tinham perdido tudo por causa da ganância de um homem só. E eu não sabia. Eu juro que não sabia. Mas ignorância não é desculpa. Não quando você se beneficia da injustiça. A plateia estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas tinham os olhos marejados. Outras apenas observavam, braços cruzados, ainda processando se aquilo era real. Há 6 meses, um homem entrou por aquela porta. Ricardo apontou para a entrada. Ele estava vestido de forma simples, segurava uma sacola velha e eu o humilhei. Gritei com ele. Chamei ele de sem-teto. Mandei ele embora, porque eu achei que ele não merecia estar aqui. Mas a verdade é que eu era quem não merecia. Não merecia estar no lugar que eu estava. Não merecia o que eu tinha, porque tudo aquilo foi construído sobre gente como ele. Sebastião fechou os olhos, apertando o braço de Ana Paula. Esse homem se chama Sebastião Oliveira. E ele veio aqui não para me destruir, como ele tinha todo o direito de fazer.
Ele veio para me mostrar a verdade, para me mostrar quem era meu pai de verdade e para me dar a chance de ser diferente, de escolher outro caminho. Ricardo pegou a medalha de Miguel que estava sobre um suporte no palco e a ergueu para que todos pudessem ver. Essa medalha pertencia ao filho dele, Miguel Oliveira, um bombeiro voluntário que salvou dezenas de vidas. Uma dessas vidas foi a do meu pai. Miguel tirou Augusto Mendes de um carro em chamas, arriscou tudo para salvar um homem que ele nem conhecia. E sabe o que meu pai fez? Ele destruiu a família de Miguel, roubou a terra do pai dele. Causou tanto sofrimento que a mãe de Miguel partiu de desgosto. E Miguel nunca soube. Morreu acreditando que tinha feito a coisa certa. Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia. Rostos chocados. Alguns incrédulos. Mas Miguel fez a coisa certa. Ricardo continuou, a voz agora firme. Ele fez a coisa certa a vida inteira. Salvou famílias. Protegeu crianças. Entrou em lugares onde ninguém mais tinha coragem de entrar. E quando ele partiu, há 5 anos, ele estava fazendo exatamente isso, salvando uma vida. A vida da Dona Clara, que está aqui conosco hoje. Clara, a senhora idosa que tinha enviado a carta, se levantou devagar da cadeira. As pessoas ao redor se viraram para olhar para ela e começaram a aplaudir. Ela limpou as lágrimas, acenou timidamente e voltou a sentar, emocionada demais para ficar de pé. Esse instituto existe por causa dele, Ricardo disse. Por causa do exemplo que ele deixou, por causa da bondade que ele espalhou no mundo, e também por causa do homem que me mostrou que ainda dava tempo de mudar, de escolher ser melhor, de honrar as pessoas certas. Ele desceu do palco, caminhou até Sebastião e estendeu a medalha para ele. Essa medalha sempre foi sua, sempre foi dele, e agora ela vai ficar aqui, nesse memorial, para que todo mundo que passar por essa porta saiba quem era Miguel Oliveira. E saiba que heróis existem, que bondade existe, que vale a pena fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo. Sebastião pegou a medalha com mãos trêmulas. Ele a segurou contra o peito, fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem livremente. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de fechamento, de paz. Ricardo então fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou na frente de Sebastião, diante de todos, e pegou as mãos do idoso. Obrigado. A voz dele saiu quebrada. Obrigado por não desistir. Obrigado por me dar uma chance. Obrigado por me mostrar quem eu posso ser. Sebastião segurou o rosto de Ricardo com as 2 mãos, obrigando o homem mais jovem a olhar para ele. Você já é quem precisa ser. Agora só não esquece. A plateia explodiu em aplausos. Não era um aplauso educado. Era estrondoso. Pessoas se levantaram. Algumas choravam abertamente. Vera, a senhora da padaria, estava em pé batendo palmas com força, sorrindo pela primeira vez em décadas. Antônio Ferreira, o dono da oficina, tinha o filho ao lado, os dois com os olhos vermelhos, mas com expressões de esperança. Ana Paula subiu ao palco e pegou o microfone. Eu só queria dizer uma coisa rápida. Ela começou, a voz firme, mas emocionada. Eu venho de família humilde. Minha mãe trabalhou a vida inteira sendo invisível, sendo ignorada, sendo tratada como se não importasse. E quando eu vi o senhor Sebastião sendo humilhado aqui, eu vi minha mãe, vi minha avó, vi todo mundo que eu amo. E eu não fiz nada naquele dia. Eu deveria ter feito, mas não fiz. Mas hoje eu faço. Hoje eu uso minha voz para dizer que esse instituto vai ser diferente. Vai ser um lugar onde todo mundo importa. Onde todo mundo é visto. Onde todo mundo tem chance. Mais aplausos. Mais lágrimas. A cerimônia continuou. Crianças do bairro, vestindo uniformes novos com o nome do Instituto bordado, subiram ao palco para cantar. Sebastião foi convidado a colocar a medalha de Miguel no memorial. Com mãos trêmulas, ele a fixou num suporte de vidro, bem no centro, iluminada por uma luz suave que fazia o metal brilhar. Quando tudo terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Sebastião pediu a Ricardo que o levasse a um lugar. Ricardo concordou sem perguntar. Eles foram até o cemitério onde Miguel estava enterrado. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa.
Sebastião se ajoelhou na frente da lápide do filho, colocou a mão sobre o nome gravado e sussurrou: Conseguimos, meu filho. Seu nome não foi esquecido. Seu sacrifício não foi em vão. E o mundo é um pouco melhor por causa de você. Ricardo ficou de pé atrás dele, em silêncio respeitoso. E ali, naquele cemitério simples, num final de tarde tranquilo, 2 gerações fizeram as pazes com o passado. Uma encontrou redenção, a outra encontrou paz. Quando voltaram ao instituto já estava escuro. Ana Paula tinha ficado cuidando dos últimos detalhes. Ela acenou da porta quando os viu chegando. Tudo certo? Ricardo perguntou. Tudo perfeito. Ela respondeu. Amanhã começam as aulas. 40 jovens inscritos. Todos com histórias difíceis. Todos com vontade de recomeçar. Sebastião sorriu. Miguel ia gostar disso. Ele não só ia gostar. Ricardo corrigiu. Ele está aqui, em cada um desses garotos, em cada vida que a gente vai ajudar. Ele está aqui. E estava mesmo, no nome na parede, na medalha iluminada, nas promessas cumpridas, no legado que finalmente tinha encontrado seu lugar. Porque no fim, não importa quanto tempo a gente vive, importa o que a gente deixa. E Miguel Oliveira tinha deixado esperança, tinha deixado bondade, tinha deixado prova de que heróis existem e que vale a pena ser um.